Olá, bom dia para quem está aqui agora, cedinho, nessa quarta-feira. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Gente boa do canal Paz e Bem. Eu sou Mônica Mendes, carioca de nascença e baiana de coração, membra e uma das coordenadoras do coletivo Espíritas à Esquerda. Sou uma mulher negra de pele clara, parda, olhos pretos, cabelos pretos trançados e preso com um rabo de cavalo. Sou mãe, filha, irmã, amiga, esposa e administradora de formação. Trabalho na área de TI, com sistemas de turismo. Sou espírita desde 99 e em 2001 fundamos o Centro Espírita Casa de Orações Sementes de Luz, COSLuz, em Salvador, Bahia, que fica no Saboeiro. Em março de 2016, criamos o coletivo Espíritas à Esquerda. Eu faço parte também de outros coletivos com pautas feministas e antirracistas. Eu quero fazer o meu agradecimento, que eu sempre faço, e vou agradecer sempre ao Paz e Bem pelo convite desse projeto, a Carla Pavão, a Felipe, que faz a edição desse programa, aos Espíritas à Esquerda, a coordenação, as mulheres, Mariela, Marta e Rosângela, que me ajudam em todos os que foram feitos até agora, que a gente tem reuniões semanais para elaborar esse trabalho para vocês, com muito carinho, e a Sérgio, que nos ajuda com a edição dos vídeos, para mandar para o Felipe publicar esse vídeo para vocês. Quero deixar minhas preces e prestar minha solidariedade à luta das pautas identitárias que vem sofrendo ataques de vários lados, inclusive de progressistas. As mulheres vítimas do feminicídio, as crianças violentadas, as crianças em orfanatos, as pessoas em hospitais, asilos, em situação de rua, passando por depressão, por necessidade de alimento, moradia, saúde, segurança e educação. Minhas preces e minha solidariedade para todas essas situações. Como espírita, nós temos essa obrigação. Quero também prestar solidariedade ao povo tupinambá, em sua luta pela preservação de suas tradições, de sua cultura e pelo direito ao manto sagrado tupinambá, que, em respeito aos povos originários, retornou recentemente ao Brasil, da Dinamarca, veio da Dinamarca, após mais de 300 anos, gente. Esse manto, com 1,80 m de comprimento e confeccionado com penas vermelhas de guará, é considerado pelos tupinambás um ente vivo, um ancião multicentenário de força ancestral. Muito importante para eles, gente, a gente tem que ter respeito por isso. Aproveito para convidar você para participar do nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa edição antirracista, publicada pelo Espíritas à Esquerda em 2022, que acontece ao vivo todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais dos Espíritas à Esquerda. Nós já estamos no nosso 37º programa e é muito interessante vocês participarem. O mês de setembro, gente, é marcado por muitas datas comemorativas. Dentre elas, eu vou destacar algumas, como eu sempre faço com vocês. Temos o 7 de setembro, né? A prevenção, o dia 10, que é a prevenção ao suicídio, que deu origem ao Setembro Amarelo, que é uma coisa muito importante, que a gente tem que ter muita preocupação com isso. O dia 15, que é o Dia Internacional da Democracia, que é a nossa luta constante, que é pela manutenção e pela preservação da nossa democracia. 22, o início da primavera. 26, que é o Dia Nacional dos Surdos. E dia 27, Dia Nacional do Idoso. Nós temos que ter mais respeito pelos nossos idosos, né? Nesse mês de setembro, o que você elaborou para a gente, Mônica? O que vocês lá, mulherada do Coletivo Espíritas à Esquerda, pensou de trazer aqui para o Paz e Bem, para esse nosso canal? Visando dar a continuidade às reflexões sobre as ideias que orientam a implantação do reino proposta por Jesus, e aproveitando esse momento em que estamos em vésperas de eleições, vamos, como espíritas e militantes da fraternidade que somos, falar um pouco mais sobre a participação das mulheres na política, com um bate-papo com a Roberta Garcia, uma mulher negra, espírita, progressista e jornalista do ICL, né, atualmente do ICL. Com mais de 20 anos de experiência, Roberta Garcia consolidou sua carreira como jornalista, produtora e apresentadora, atuando em diversas editorias como Cultura, Entretenimento, Esporte, Economia, Política e Internacional. Atualmente, como editora e apresentadora do Instituto Conhecimento Liberta, nosso querido ICL, a comunicadora recebeu o prêmio de 4ª jornalista negra mais admirada do Brasil no final de 2023. A iniciativa, organizada pelo Jornalistas e CIA, Portal dos Jornalistas, Um Papo Reto, Rede JP e Neomundo,
selecionou os 10 nomes que mais se destacaram na cobertura de pautas raciais e na luta antirracista para receber o prêmio Os Mais Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. Durante sua trajetória, Roberta atuou como repórter e apresentadora no UOL, ESPN, Grupo RBS e Rede Globo, conduzindo reportagens para os telejornais, realizando entrevistas memoráveis e cobrindo grandes eventos na imprensa como a Copa do Mundo, circuitos mundiais de surf e skate, entre outros. Em sua robusta construção de carreira, a comunicadora integrou o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016 e recebeu o prêmio de jornalismo pela cobertura das Olimpíadas de Londres 2012. Além disso, gerenciou e produziu eventos e projetos para empresas como Red Bull e Netflix. Formada em comunicação social pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, a jornalista e produtora tem seu trabalho reconhecido e hoje sua voz está direcionada à importância do coletivo, unindo o trabalho ao propósito de vida. Vamos então assistir a conversa que eu tive, muito agradável, com Roberta Garcia. Não se esqueça de curtir e compartilhar mais esse vídeo do EAE no canal Paz e Bem. E vamos ao nosso vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Esse programa ele está sendo gravado aqui com o maior prazer com a nossa querida Roberta Garcia, né? A Roberta, ela já li para vocês aí, já disse para vocês aí toda a qualificação e a bio dela, mas eu gostaria que ela também falasse. E a gente hoje vai bater um papo, né? Vamos falar sobre o 3P, o programa 3P, vamos falar sobre a participação de mulheres negras na política, vamos falar um pouco sobre espiritismo, vamos falar um pouco sobre mulher, sobre política, e vamos falar um pouco sobre política e religião, né? Tem a ver, não tem a ver? E o que despertou na Roberta essa vontade maravilhosa de criar esse programa maravilhoso dos 3P. Roberta, é um prazer estar com você aqui. Vou dar a palavra para você agora, para você fazer sua apresentação. E depois a gente começa o nosso bate-papo com as perguntinhas que eu vou te fazer, tá bom? Tá bom, Mônica. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. É um prazer. Super obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito gostoso, né? Eu, como espírita, fiquei 2 vezes feliz, né, de conversar sobre essas relações de política, espiritualidade, enfim, teologia, enfim, movimento negro, programa novo, assim, ICL, né, a minha carreira como jornalista. Então, assim, eu fico muito feliz de bater esse papo com vocês. Obrigada pelo convite novamente. Nada, que isso. Eu recebi essa proposta do programa do Paz e Bem, da Carla Pavão, e é um programa que é específico para mulheres, né? É para dar voz e vez a nós mulheres, e nós mulheres do movimento espírita, de protagonizar, né? Afinal de contas, o movimento espírita, historicamente, é de homens, né? Nós, como mulheres, éramos apenas coadjuvantes. E nós estamos tirando as mulheres desse processo de coadjuvante e colocando as mulheres no processo de protagonistas, né? Tirando um pouco essa coisa de que só era dirigente, presidente, só palestrante. As mulheres, normalmente, no movimento espírita, elas tinham o papel de cantina, livraria, coordenação, esposa, levava água, o passe, né, a médium, mas nós não tínhamos a diretoria, a presidência, a voz, né? E se tínhamos também, não tínhamos também o direito de protagonizar. E aí a gente tem que expandir isso para a nossa realidade do nosso país, da nossa vida, né? Nós, enquanto mulheres pretas, precisamos estar representadas, precisamos ter voz e participar do nosso Congresso, da nossa Câmara, de todas as esferas da nossa sociedade e principalmente política. E algumas pessoas, inclusive, têm aquele papo, mas mistura religião com política? Meu Deus, o que foi que Jesus fez? Como eu sigo ele, então vamos em frente. Quer fazer sua apresentação? Quer falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas? Claro, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu estou no ICL, vou fazer 2 anos, né? Então, é a minha primeira experiência trabalhando com jornalismo, com política, com economia, com questões sociais. Eu venho do jornalismo esportivo, né? Então, eu trabalhei muito tempo no
no jornalismo esportivo, cobrindo Olimpíadas, cobrindo esportes diversos, esportes radicais, grandes eventos, pequenos eventos, modalidades amadoras. Então, eu venho desse jornalismo esportivo. Mas chegou um momento da minha carreira que eu falei, meu coração não está batendo daquela maneira que deveria, esse sorriso não é mais legítimo. E aí eu me afastei. Em 2015, eu saí do Sport TV, e aí fui trabalhar nos bastidores. Fiquei trabalhando com marketing, fui fazer outras coisas, produção executiva, até que veio um convite do ICL. Repentinamente, meu telefone tocou. Rô, a gente vai estrear um jornal aqui, a gente está procurando você. Né? E eu falei, eu? Curioso que eu tinha saído da Netflix um dia anterior. Né? E como eu também não acredito em coincidências, porque eu sou espírita, eu falei, olha... Falei, gente, eu estou fora do ar desde 2015, a sair por motivos políticos, inclusive, e assim, eu não quero falar o que eu não acredito, eu não quero não estar num lugar que eu não possa dar minha opinião. Assim, para mim isso não faz mais parte da minha realidade. Não, Rô, aqui você pode falar, a gente quer te ouvir, é importante você se posicionar. Esse é um canal independente e a gente vai estrear um jornal à noite. A gente queria muito que você viesse para cá para fazer dupla com o César Calejão, que eu nem conhecia. E aí eu falei, gente, vou tentar, né? Por que não? Só que eu estreiei na semana de 8 de janeiro do CL. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E assim, foi uma loucura, um turbilhão na minha vida, assim. Então, assim, era um trabalho novo, uma linguagem nova, uma Roberta diferente da Roberta do esporte. E aquela loucura toda de 8 de janeiro, que a gente estava ali vivenciando aquilo, não sabia muito bem para onde ia dar, o que estava acontecendo. Hoje a gente tem clareza, né, do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado. Mas ali naquele período turbulento, a gente estava vivendo o momento, no máximo 5 minutos para frente, porque estava muito complicado. E aí eu estreiei no ICL, fiquei um mês, fiquei 2 meses, aí a gente conversou, Rô, e aí, gostou? Eu falei, estou muito feliz, porque eu estou com uma possibilidade, né, de falar o que eu realmente acredito. Eu tenho uma janela e tenho colegas de jornalismo, que são pessoas que eu admiro muito perto de mim, então eu me sinto extremamente amparada. E eu estou com um lugar que acredita nesse valor da independência, nesse valor da coragem e nesse valor da investigação, que é você desvendar, que é você destrinchar uma notícia, uma informação, para fazer com que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Então, o ICL, a gente conversa muito, que é um canal de jornalismo educativo. E eu não poderia estar num lugar melhor do que eu estou agora. Assim. Eu confesso que é um momento muito feliz da minha carreira. Eu estou muito realizada, porque as minhas bandeiras eu estou conseguindo hastear, de fato. Não só no ICL, como nos meus projetos paralelos, como o 3P, por exemplo. É isso que eu ia dizer, né? E aí a gente já entra logo no primeiro, né? Os 3Ps. Os 3Ps, então, seria a sua primeira grande realização desde que você entrou no ICL? Seria o seu primeiro grande projeto que essa pauta, que essa luta que a gente tem, nós, mulheres negras, que a gente tem uma dificuldade enorme de ser ouvida, de ser representada, de ser respeitada, de ter a dignidade de ter os nossos direitos e as nossas vontades respeitadas e faladas? Com certeza, o 3P é meu primeiro projeto independente, em que eu toco. Tenho uma amiga, uma parceira lá de Salvador, a Luna, que é a produtora executiva. A gente, enfim, convidei a Luna, que tinha trabalhado comigo aqui em São Paulo. Ela está em Salvador, inclusive. Vou querer E conhecer a Luna. eu falei, Luna, preciso muito de ajuda, porque quando eu lancei, assim, o que aconteceu, na verdade, né? Eu faço parte de um movimento de mulheres negras chamado Mulheres Negras Decidem, que é um movimento de articuladoras políticas, e a gente batalha pela representatividade de mulheres negras na política institucional. A gente acredita na radical imaginação das mulheres negras como um braço de justiça. Né? A justiça é uma mulher negra. Então, a gente trabalha muito nas articulações, agora nas candidaturas. E aí, quando eu entrei nesse grupo, eu me senti não só acolhida, mas eu senti uma força tão grande
desse grupo, desse aquilombamento, que você não consegue ficar nesse grupo sem contribuir, sem dar o seu melhor da maneira que você conseguir. Então, desde que eu entrei, eu falei, gente, não vou me lançar a candidatura, porque assim, eu não teria estômago para discutir com a extrema-direita, por exemplo. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, se você teria estômago para se candidatar, e exatamente isso. E aí, a minha pergunta, que seria exatamente para você, qual é a importância, né, da participação da mulher na política institucional e partidária da mulher negra, né? A mulher negra, que é exatamente isso que você vai começar a falar agora, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, eu só concluindo, eu faço parte do grupo de mulheres, Negras Decidem, que é um grupo de articuladoras políticas do Brasil todo. Eu entendo que eu gostaria de contribuir, de somar, né, em algum ponto. Não me vejo como uma pessoa da política institucional hoje não me vejo. Hoje. E aí eu falei, gente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Candidaturas vêm aí, e aí lendo um relatório, né, de mulheres negras na política. E aí me deparo com duas informações que me chocaram, assim, né? A cada prefeita negra eleita, são eleitos 15 homens brancos. Para cada vereadora preta eleita, são eleitos 7 homens brancos. Eu falei, o que eu posso fazer para virar este jogo? Para ajudar na construção do que eu acredito, que é a representatividade, que são as mulheres negras nos espaços de poder. Posso entrevistá-las. Comunicação, jornalismo, tá, mas onde eu vou fazer? Nossa, aí eu teria que fazer uma articulação com algum canal, algum lugar que me desse um engajamento, que me desse capilaridade e tal. Eu falei, Rô, o que você pode fazer agora? Eu tenho um canal no Instagram. Tecnicamente é muito simples de fazer. Né? Eu tenho contato com as pré-candidatas, né? Não só através do Mulheres Negras Decidem, mas, enfim, eu tenho uma rede, né? A gente, como Mulheres Negras, a gente tem a nossa rede, nosso aquilombamento. Eu vou entrevistar uma vez por semana essas mulheres. Vou fazer no meu Instagram, é pequeno, mas o que é mais importante é a gente começar. Isso. E que seja uma sementinha para que muitas mulheres negras façam também, sabe? Então eu falei, vamos começar. E lancei assim. Falei, gente, botei no meu grupo de mulheres negras articuladoras. Falei, gente, vou lançar uma live. Quem gostaria de participar? Um monte de gente começou a responder. E eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Criamos um formulário para participar da live. E eu tô com uma fila de espera muito grande. A live seria uma vez por semana. A gente está fazendo 2 vezes por semana agora. Critérios de escolhas. A gente procura privilegiar o Brasil todo. A gente já falou com Macapá, Juiz de Fora, Curitiba. Então, a gente está tentando Niterói. Então, assim, ter uma abrangência pelo Brasil para a gente ter essas candidatas ali, para a gente conhecer um pouco mais essas candidatas. É importante também que a gente converse com candidatas que têm um universo muito pequeno ainda, que estão começando na política, como promissoras candidatas, como, por exemplo, a Dandara, né, na prefeitura de Uberlândia, né, ou com a deputada federal Talíria, que a gente conversou na semana passada. Sim. Também conversamos com uma vereadora de Macapá. Então, assim, a gente procura fazer um mix para apresentar, então, contar a história dessas mulheres, seus projetos. Porque o que falta para a gente é o microfone. De fato, porque se você vê o número de mulheres negras candidatas e o número de eleitas, você vê um funil, assim, que é, assim, inacreditável. Por quê? Porque essas mulheres recebem menos dinheiro para fazer suas campanhas. Dentro dos próprios partidos, elas são boicotadas. Né? Muitas vezes, e eu conversei com algumas candidatas que fazem campanha de ônibus. Né? Então, você vê uma discrepância muito grande e a gente vê os caciques. Isso eu estou falando da esquerda, tá? Que não largam o osso. Então, assim, é muito complicado esse funil que já acontece nos bastidores. Eu falei, eu quero contribuir de alguma forma. Eu vou conversar com essas mulheres. Então, é isso que eu estou fazendo, é essa proposta do 3P e que tem dado super certo. Estou muito feliz porque
É uma realização, Mônica, a gente conseguir botar um projeto na rua, a gente não depender muito das pessoas, de canal, de, sabe, de diretor, de faz, vai. Então, me sinto muito feliz, né? E me sinto que eu sinto que essa oportunidade chegou no momento perfeito para mim. Eu Não tô foi por abraçando. acaso, não foi por acaso. Não, nada por acaso. É interessante porque é exatamente isso que eu acho que nós mulheres negras precisamos. Eu acho que é exatamente isso que precisa ser feito, precisa dar o microfone, precisa dar a visibilidade. E não importa, porque às vezes a gente fica preocupado como, mas não vai se eleger, não vai, não importa. Não O que importa. importa é exatamente esse projeto, esse trabalho, essa sua proposta, que é dar a visibilidade, é que é dar o microfone, é dar a oportunidade de começar, tem que ter um começo. E esse começo só pode ser feito por pessoas como o que você está fazendo, com projetos como você está fazendo. Porque até quando são candidatas, não tem o espaço de TV, o espaço de material é tão ridículo, é tão pouco, é tão a representatividade em termos financeiros, né? O capital investe naquele candidato que ele quer que ganhe. Né? E aquele candidato tem um horário de programa, tem panfletagem, tem compra de voto, tem tudo. Né? A candidata negra, mulher preta, ela tem só a vontade e a garra dela, né? E ela tem uma coisa que aquele candidato não tem, é o filho de fulano, é a herança, né? É o mandato vitalício, né? A gente tem o filho, do neto, aquela coisa. E nós, mulheres, que somos realmente aquelas mulheres, aquelas pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, não temos essa oportunidade. Nós não temos o microfone, nós não temos o apoio, nós não temos o investimento e nós não temos o espaço que a gente precisa, e você está dando esse espaço. Que maravilha, que coisa Cada linda. projeto, Mônica, cada projeto, cada mulher brabíssima que eu tenho conversado, assim. Então, assim, é um motivo de muito orgulho, assim. Além de eu estar fazendo novas amizades, é estar conhecendo o Brasil e conhecendo propostas de mulheres que, muito pela sua necessidade e por esse olhar crítico da falta de representatividade e o que isso acarreta, levantam, né, dobram Arregaça a manga. manga, pega o ônibus e vai fazer campanha, porque elas entendem que elas precisam partir, que é um pouco mesmo da proposta do programa, preciso partir. E no caminho a gente vai ajeitando, mas eu preciso partir. Né? Então, assim, estamos juntas nesse barco. E aí, somando um pouquinho de Mônica, um pouquinho de Roberta, um pouquinho de Maria, um pouquinho de Joana, olha como fica importante. Porque a gente entende que é muito pesado sozinho, Mônica. São muitas questões a resolver. Não começou em nós e também não termina. Não. Não, mas precisa de nós para que a coisa ande e cresça. E uma preocupação que a gente tem que ter, Roberta, muito grande, muito grande. Eu não sou preocupada com quantidade, eu sou preocupada com qualidade. E eu me preocupo muito em. Mônica, mas o que te motiva? O que me motiva é fazer com que outras mulheres negras como eu se sintam representadas e digam assim, não, se ela pode, eu também posso. Não, se ela vai, eu também vou. E assim, ia dar essa visibilidade. Eu não era eu era dos bastidores. Eu não era de aparecer, eu não era de falar, muito pelo contrário. Mas hoje eu entendo a importância de estar aqui com você agora, a importância de poder falar, de chamar outras mulheres para o protagonismo, de chamar outras mulheres para tomar esse microfone e para falar, e para se posicionar, e para lutar pelos nossos direitos, pelas nossas dignidades, né? pelo respeito que nós temos que ter e que não nos é dado. Né? Pelo contrário, é sempre ceifado de nossa vida o direito a ter dignidade, o direito a ter voz, o direito a ter representatividade. Nós temos que estar lá no Congresso, em todos os lugares, para poder falar o que é importante para nós. Nenhum homem vai poder. Você vê situações que a gente vive, dá para se perceber de forma muito explícita que o homem não entende o direito ao nosso corpo. Né? PL do aborto, né? O escárnio, o absurdo. Né? Como é que pode?
sente sobre isso. Exata. Homens legislando sobre os nossos corpos, né? Que Não absurdo, né? dá. Não dá, não dá, não dá. Homens legislando sobre a questão da maternidade. Eles falam como se eles estivessem falando coisas como creche, como maternidade, como família, como se fossem responsabilidades, sem ter a ideia de nosso papel eterno de mulher, de cuidadora, de matriarca, né, de tudo. E a De eles mãe cabe solo, né? mãe Eles não têm solo. ideia do que isso Não, significa. a quantidade de mulheres e mulheres negras que são chefes de família, arrimo de família, Eles não entendeu? têm. Que patriarcado que nada. Se você parar para olhar o Brasil de holofote de cima, você vai ver que o Brasil é um país matriarcal e um país de mulheres negras, são mulheres que arrimos de família, e essas mulheres estão silenciadas, sendo manipuladas para serem movidas por homens brancos, né? Totalmente. Pelo Barra ou capital. esquecidas pelo Estado, né? Ou não dá, né, amiga? Tá difícil. A gente tem que. Aí, o que que faz? Eu ainda não despertei. Mas o Hum. que que faz? Eu acho que você já está com a sementinha. O que que faz despertar essas mulheres negras que ainda nem se candidataram e que precisam se candidatar? Eu acho que a gente está no caminho, porque eu acho que a representatividade é uma alavanca importante para tudo isso. Por exemplo, vamos falar aqui de Erika Hilton, né? Acho que é um exemplo muito fácil da gente entender, né? Hoje ela é a presidente do PSOL em Brasília, né? Uma mulher trans negra. Quantas mulheres são candidatas para as eleições municipais de 2024 que são trans e que se espelham em Erika Hilton porque ela chegou lá? Quando você não tem, ou quando você é única, é mais difícil. Mas quando alguém tem esse trabalho de abrir a portinha para você e deixar uma frestinha, você não precisa abrir, você só precisa empurrar. Então, assim, eu acho que é natural, né, esse aumento, claro que numa velocidade muito aquém do que a gente gostaria e de que é necessária. Mas eu acho que a representatividade é a grande alavanca, né, de diminuição de desigualdade, de conversas, de debates, para que a gente tenha, de fato, um Estado plural, que seja bom para todo mundo, que seja respeitoso com as diferenças. Mas a gente só vai ter isso se o debate tiver representantes de todas as classes, de todos os gêneros, porque aí a gente entende que todas as solicitações, todas as necessidades, de certa forma, serão atendidas por vivência, por experiência de saber o que funciona e o que também não funciona e quais são as reais necessidades. Porque uma coisa é eu dizer, olha, eu acho que o azul lhe cai bem. Mas você pode me dizer, olha, o azul não combina com a minha pele. Entende? Então é isso que a gente precisa. A nossa luta enquanto mulheres negras, né, essa luta por representatividade da comunidade LGBTQIAPN+, por indígenas, enfim, por pluralidade de corpos e vivências, ela é urgente, porque não há como fazer justiça se não há essa diversidade. E, É e, impossível. Impossível, principalmente porque a gente vive numa comunidade, numa política, numa sociedade de representatividade à inversa, né? Ao inverso. Então, o que você tem representando politicamente nas nossas vidas é uma minoria, né? Homens brancos, né? Herdeiros, né? Herdeiros, eu sempre, herdeiros. Aí você Uhum. para e pensa assim, que representatividade é essa que nós temos Que riqueza politicamente? de debate é essa que nós não temos, Pois né? é, cadê a representatividade real? Cadê a representatividade de mulheres? Cadê a representatividade da sociedade, da condição da classe social? Não, nós só temos lá em cima um monte de herdeiros, né? Legislando em proveito próprio, Aproveita né? Ficando cada vez mais ricos. E o povo, a população, sendo manipulada para achar que essas pessoas estão preocupadas com elas. E não estão. E não estão. E Elas podem nós. até ser bem intencionadas, Mônica,
acho que talvez possam até ser bem intencionadas, mas não tem a vivência. Não sofreu o que uma mulher negra sofre nas comunidades, não sabe o que é carregar uma família nas costas, entendeu? Não sabem sabe o que a que é. barriga roncar, Mônica. Carolina de Jesus já dizia: o Brasil precisa de um líder que já passou A, fome. a dor da fome que eles não conhecem. A É dor da sobre fome, isso que a exato, gente. é sobre isso. E aí, vou te perguntar uma coisa que eu fiquei muito feliz em saber que você também é espírita, né? Sim. E nós vivemos no movimento espírita, né? Nós, os espíritas à esquerda, e ainda mais o espíritas à esquerda que defende essas questões todas, né? Antirracistas, né? Não temos medo de nos posicionar. E tanto quando alguém fala assim, não, mas não é bem assim, vocês vão ser atacados, vocês vão ser cancelados. Aí eu e Sérgio e o pessoal da coordenação, a gente brinca e fala assim, entra na fila e pega a senha, porque, sabe, porque não há uma preocupação nossa, não há uma preocupação em fazer engajamento, de crescer de pessoas que não estão interessadas de fato nas lutas reais, na justiça, né, socioambiental, na justiça de dignidade e direito por todas as pessoas, comida para todos, casa para todos, respeito para todas as pessoas e principalmente para nós mulheres. Então, a gente não se incomoda de dizer o seguinte: olha, é racista. Os textos são racistas. Você é racista. E eu digo assim, gente, não fique chateado quando você olha para a cara de uma pessoa e diz que ela é racista, porque é. A sociedade brasileira é racista, né? O mundo é racista. Então, não, eu não sou racista porque eu ou mais, esqueça que eu já disse naquele. Tenho até um amigo preto, é Pois isso? é, pois é, pois é. Olha que coisa fofa. Ah, Então a gente tem esse viés de não se preocupar em fazer nada para se engajar, mas de fazer coisas para restabelecer a dignidade. Qual é o nosso objetivo? Restabelecer a dignidade das pessoas pretas que frequentam centros espíritas. O que mais incomoda a gente é a quantidade de pessoas que se dizem ex-espíritas, indignadas por líderes religiosos espíritas que se posicionaram de forma abjeta, sei lá, não tem nem palavras para nomenclatura para dizer o que a decepção de que algumas lideranças espíritas se tornaram, e muitas vezes muitas pessoas se deixaram, dizem que não são mais espíritas por conta disso, né? A falta de respeito, a falta de exatamente, que é a nossa conversa que a gente estava de bastidores, né? Um homem não tem nada a ver com o projeto, né? Com a luta, com a causa, com a pauta. Então a gente tem que aprender a dissociar. Eu digo que eu sou espírita porque eu sou médium, que eu sou espírita e me mantenho como espírita, e como espírita que eu respeito como espírita todo tipo de pessoa que reconhece a vida após a morte, que reconhece que tem uma espiritualidade, seja ela de qualquer linha que seja. Você é espírita o quê? Kardecista, umbandista? Eu sou espírita. Se a linha que cada um quer seguir, as pessoas têm muito essa coisa de querer cuidar da vida do outro, né? Os homens querem cuidar dos corpos das mulheres, as pessoas querem cuidar da religião de outras pessoas. Essa preocupação de cuidar, né, sem cuidar, porque o cuidar mesmo não está sendo cuidado, né? As pessoas não têm comida, as pessoas não têm escola, as pessoas não têm casa, as pessoas não têm terra para trabalhar, né? Eles invadem o Brasil há mais de 500 anos atrás, ficam como herdeiros ad eterno, e quem quer ocupar a terra para trabalhar é invasor. São inversões de valores assim que você para e fala assim, meu Deus do céu, em que mundo a gente está vivendo? Mas eu ainda acredito no homem, ainda na mulher. Eu ainda acredito na mulher, principalmente na mulher negra, na mulher indígena originária. Essas sim carregam com força, com fé, né? Uma casa nas costas, o Brasil nas costas. Nós mulheres somos muito fortes e nós mulheres precisamos dar essa demonstração que está sendo dada agora de união, de sororidade, de empatia e de amorosidade umas com as outras. Uma mulher tem que puxar a outra. Aquela figurinha de uma mulher puxando outra é sensacional e isso tem que ser ad eterno. E aí eu te pergunto uma coisa, como você vê que nós somos muito criticados por várias, e está tudo bem, também não me incomoda não, né? Essa questão de religião e política, né? Como você vê
essa relação entre religião e política e a participação de religiosos na política como representatividade, incluindo nomes progressistas como os deputados federais Henrique Vieira, do PSOL, e o Padre João, do PT. Engraçado que as pessoas criticam essas coisas, mas a bancada evangélica em si ninguém criticou. Né? Pai, né? Deus, pátria e família. Eu fico sem entender. É uma máquina e aí tem o dedo da mãozinha da comunicação, né? É uma máquina de manipulação que as pessoas não se percebem quando elas estão sendo conduzidas para uma ideia equivocada, né? Porque, gente, o trabalho que o pastor Henrique Vieira faz, eu sou apaixonada por ele. Eu também Eu sou espírita, mas eu sou apaixonada, velho. Eu sou espírita, mas eu sou apaixonada pelo Você já leu Lancelot. Jesus Negro, do pastor Henrique? Do pastor Henrique. Então, assim, o padre João de Minas, aí você para e fez assim, tipo, eu sou o quê? Eu sou espírita, eu sou Jesus, eu sou, sabe, ser humano, eu quero isso para todas as pessoas. Mas e aí você? O que você me diz você? Olha, Mônica, o que me incomoda de maneira geral, né? Quando a religião é utilizada como projeto político. E o que a gente tem visto hoje em dia é muito sobre isso. E há exceções, né? Você citou algumas. Só que a religião tem sido mais utilizada como projeto político, principalmente falando da extrema-direita, do que uma construção coletiva baseada na vivência de Jesus, que é completamente diferente do que está acontecendo. E aí a gente fica num dilema, né? O pastor Henrique Vieira, por exemplo, ele é mais do que necessário na política. Mas não existe só ele no projeto político em relação à religiosidade. E aí o dilema é: será que a balança está equilibrada? Porque, ao meu ver, ela não está equilibrada. Cadê as Ialorixás? Cadê as mulheres de outras religiões representando nesse congresso? Isso te incomoda? Me incomoda, mas onde eu quero chegar? Como a balança não está equilibrada, e eu acredito muito na liberdade religiosa de cada um, some a isso que o Estado é laico, eu acho que religião e política não deveriam se misturar. Apesar de eu adorar muitas figuras religiosas que hoje fazem parte da política institucional. Assim, é um dilema o que eu estou te falando. Sim. Mas pensando no coletivo e nessa balança que está completamente desequilibrada, porque a religião foi cooptada, Mônica. Eu uso a fé das pessoas para defender os meus projetos. Exatamente. Isso vai completamente de encontro aos valores cristãos. Ao projeto do reino de Jesus. Ao projeto, né? A caridade, a olhar o próximo, né? A você a ter empatia pelo outro. Isso não tem acontecido mais. Porque foi tudo reconfigurado de uma forma que eu acho que precisa separar. Até que a gente tenha uma nova mentalidade. Porque aí o que acontece? No fundo, quando a gente fala em religião, o que a gente está falando? Eu sempre faço essa comparação, porque para mim ela fica muito simples, né? Tem Deus e a gente tem algumas linguagens, umas línguas diferentes para falar com Deus. Com Deus. Cada religião fala uma língua diferente. O objetivo, teoricamente, deveria ser um só, mas ele já não é, ele já se perdeu nesse projeto. Então, eu acho que não dá para misturar. Eu sou contra religiosos na política, eu sou contra
forças armadas na política, assim, porque aí vou ter grupinhos defendendo seus interesses, e aí vira aquele conflito de quem tem mais poder. E o coletivo? E o cara que. E o teu, entendeu? Ele vai ser contemplado? Mas é exatamente o que a gente tem saindo um pouco da política, né? Sabe? É a bancada do agro, é a bancada da Ah, arma, é a boi. bancada do transporte, é a bancada da comunicação. É mais ou menos o que a gente tem. Aí tem a bancada religiosa, né? Que na verdade a bancada religiosa ela se mistura com outros interesses, né? Porque tem ali misturado, né? Ela vai para lá, É, vem para cá, onde estiver agradando, ela está indo. E onde aí, tiver qual o projeto que ela tem? O que ela quer de sim, verdade? enriquecer mais. Nada que eu digo para a coletividade. Ela quer enriquecer. É, Eu exatamente, nada para a preciso dela coletividade. lá porque eu acho uma sacanagem você zombar da fé das pessoas, sabe? Eu acho isso a maior covardia, Mônica. Que é o que é feito, que é o que é feito. Um desrespeito religioso. Principalmente com os mais vulneráveis, sabe? Assim, é uma inversão completa dos valores, né, Religiosos religiosos e de cada um tem o seu. Mas existem pontos universais, que é o amor, que é o respeito, que é estender a mão, que é a compaixão, né, a empatia. São valores universais, não importa a sua religião, não importa. Só que essa inversão, esse duplo twist capado é que causa um fez, incômodo. fez com que a religião fosse uma ferramenta para enganar as pessoas, com um Infelizmente. objetivo muito claro. Então, eu sou contra, Mônica, assim, pensando na coletividade, sou contra pastor, sou contra delegado, general, assim, o Estado é laico, sabe? Vamos pensar no povo, vamos pensar nas reais necessidades, não importa a religião de cada um para você fazer o bem, sabe? É sobre isso. Não, concordo completamente em gênero, grau e número com você. Da mesma forma que eu penso também, não sei se você vai concordar comigo, mas eu fiz um trabalho de. Não sou contra a caridade, não sou contra o trabalho de assistencialismo, acho que ele é necessário, a fome. Ela tem que ser sanada, o trabalho do Padre Júlio é fundamental, mas o trabalho do Padre Júlio é fundamental e a caridade é fundamental porque a gente não tem uma política que restabeleça a dignidade para todas as pessoas. Então, o trabalho de fazer essa caridade que é necessária do Padre Júlio, dos centros espíritas, das igrejas evangélicas, da Igreja Católica, enquanto eles precisarem fazer essa caridade, é sinal que a nossa política está falhando. É O sinal que a Estado não nossa. chega, o Estado Exatamente. não chega. E aí essas pessoas têm fundamental importância. Mas, de novo, eu acredito muito que essa importância é ainda maior porque essas pessoas estão fora da máquina do Estado. Então, elas fazem um trabalho complementar, que é muito, muito Que importante. não significa nada no universo das necessidades que a população passa. Aí é Não, aquela história, ao invés dos religiosos estarem cuidando do espiritual, eles estão cuidando de no físico. necessidades políticas. E ao invés dos políticos estarem cuidando do povo e das necessidades do povo, eles estão levando a religião para dentro da política para manipular as pessoas e fazer, na verdade, tudo em proveito próprio. Roberto, eu queria que você fizesse suas considerações finais, porque a gente já se estendeu bastante, o papo está muito bom, a conversa está muito, muito, muito legal. Você foi maravilhosa, superou todas as minhas expectativas. Ah, Mônica, E obrigada. queria que você usasse esses últimos minutos para falar um pouquinho, se você quiser, mais do 3P, né? E agradecer a você. E é isso. Vamos lá. Ah, gostaria muito de agradecer o convite, adorei o nosso papo. Assim, eu comecei a seguir vocês há um tempo, né? Porque teve o Evangelho segundo o Espiritismo, versão antirracista. Eu compartilhei no meu grupo, né? Do Centro Espírita que eu frequento aqui em São Paulo, que é liderado por uma mulher, diga-se de passagem. Né? É um lugar que eu adoro. Todos os sábados eu trabalho nesse centro de cura espiritual. É um lugar em que, de fato,
eu sinto também de uma maneira diferente a minha contribuição, né? Estou falando agora de pessoas doentes que frequentam, né, o nosso centro, que da importância que a gente tem com pequenos atos, né, com um sorriso, com um abraço, né, o quanto é importante a gente ter a vivência do coletivo em relação à espiritualidade, né? Em relação à minha profissão, ao dia a dia, assim, ter o projeto 3P é um presente da nossa ancestralidade que também está envolvida nesse projeto, de uma outra maneira, né? É assim, é uma contribuição para esse mundo de provas e expiações que precisa tanto da gente, né? Então, eu sinto que é um papel importante que caminha junto com a minha espiritualidade, com todas as novas possibilidades que eu tenho enquanto espírito universal e atemporal. Então, eu fico muito feliz desse momento, eu poder ter duas frentes que me deixam extremamente feliz comigo, agradecida, porque quando a gente consegue trabalhar no que a gente gosta, entender o valor dessa ancestralidade que contribui para os seus projetos, que te ajudam também, né, a entender o melhor caminho, que te dão a resistência necessária nesse projeto político que a gente vive. Então, assim, não esqueçamos nunca do corpo e do Do espírito. espírito. Casamento Sabe? perfeito. É um casamento muito perfeito, muito perfeito. E hoje eu digo que eu sempre fui na religião que meus pais iam, né? Minha vida toda, mais nova. Quando eu passei a escolher os lugares onde frequentar, né? E, enfim, esse centro espírita eu não pretendo sair tão cedo e eu já estou lá já desde 2017, já faz um bom tempo. Quando a gente encontra um local em que a gente sente essa felicidade e que a gente reconhece como casa, é algo indescritível. Assim, É então, acolhido. Você se sente acolhido, né? estamos aqui de passagem, vamos fazer o nosso melhor. Concordo, perfeito. Roberta, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo seu projeto, parabéns pela sua profissão, parabéns pela pessoa, pela mulher que você é, viu? E te admiro muito. Muito Obrigada, obrigada. Mônica. Ganhou mais uma fã agora. E sucesso, né? Aos espíritas à esquerda. São projetos como esse, né, que somam na nossa coletividade. Vamos continuar. Vai ser agora o livro dos médios, edição antirracista. Olha, Vamos dar continuidade. Falem bem, falem mal, mas vamos continuar fazendo. uma coisa importante que eu acho, assim, esse trabalho de vocês é fundamental, porque a gente também tem que entender que os livros espíritas refletem a época, né? Então, assim, para além das pessoas que escrevem aquilo, nós espíritas que, por exemplo, não acreditamos em sexo, né? Porque o espírito não tem sexo, e, entre outras coisas, e raça, enfim, para a gente que tem essa vivência hoje, é muito importante que a gente entenda que lá atrás não era assim. E não era assim porque a história não permitia ser daquela forma naquele período. Então, é muito importante esse trabalho de vocês, essa revisitação de toda a obra espírita, de acordo com o nosso entendimento de hoje, que é muito mais abrangente e que ainda vai melhorar muito mais, ele é mais do que Fé em necessário. Deus, com fé em Deus. Obrigada. Viu? Obrigada a você também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.